O Bitcoin provavelmente ainda vai criar muitos milionários e você precisa ficar sabendo disso para não ser pego de surpresa. Lembrando, isso não é uma dica de investimentos, mas quero que vocês analisem os dados que eu vou mostrar aqui para poder tirar suas próprias conclusões. Então, o preço do Bitcoin está em 109 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, desde, vamos ver aqui, 2016, com mais de 23.000% de valorização em dólar. Então, é uma valorização brutal. Só que muitas pessoas acreditam que o preço do Bitcoin já chegou no topo e disso não passa. Será que isso é verdade? Bom, para contrapor essa ideia, eu quero mostrar aqui esta imagem do Bitcoin versus a internet em termos de adoção. Então, o Bitcoin está em laranja, a internet está em preto aqui no gráfico. E se vocês observarem bem, a adoção do Bitcoin é muito parecida com a adoção da internet aí, lá pelos anos 2000, 2001 agora. Só que a adoção do Bitcoin é ainda mais rápida do que a adoção da internet. Então pode ser que esse trajeto aí de ascensão do Bitcoin substituindo o sistema financeiro global, tudo isso pode estar apenas começando. Como eu gosto bastante de economia, eu quero mostrar para vocês algumas frases de alguns economistas, algumas pessoas influentes que já falavam sobre Bitcoin, entre aspas, aí, lá atrás. E um deles, o primeiro aqui é o Hayek, que em 1984 previu a necessidade do Bitcoin. Então ele diz o seguinte, abre aspas: "Eu não acredito que teremos um bom dinheiro antes de tirá-lo das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é introduzir algo que eles não podem parar." Ou seja, ele estava dizendo no seu conhecimento sobre o problema das moedas fiduciárias que a gente tem hoje, o dólar, o real, o euro e por aí vai, ele dizia que a gente precisava de basicamente uma moeda privada e descentralizada. E quais são os problemas das moedas fiduciárias? Bom, eu vou mostrar dois dados aqui para vocês para deixar bem claro o problema das moedas fiduciárias. O dado número 1 é a dívida dos Estados Unidos. O sistema global hoje, pelo menos desde 1971, quando o dólar perdeu a paridade com o ouro, com o final do acordo de Bretton Woods, o sistema é lastreado na dívida. Só que essa dívida vai aumentando cada vez mais e provavelmente ela não será paga. Eventualmente vai ser muito difícil de manter essa dívida. O calote da dívida de países mais desestruturados já aconteceu inúmeras vezes. Aqui na América Latina temos vários casos desses, mas nos Estados Unidos, então, a maior economia global, a dívida já passa de 37 trilhões de dólares e está aumentando. E se isso daqui chegar em um patamar insustentável, pode ser que o sistema todo colapse. Inclusive, o rating de crédito dos Estados Unidos foi rebaixado recentemente. Ou seja, o mundo está cada vez mais desconfiando do dólar como moeda de reserva global e, consequentemente, se a confiança no dólar acabar, a confiança nas moedas fiduciárias também pode acabar. A gente tem como dado a questão das moedas fiduciárias, mas elas existem não faz tanto tempo assim do ponto de vista histórico. 1971 faz algumas décadas aí, mas do ponto de vista histórico, o ouro, por exemplo, sempre foi uma reserva de valor. E não à toa, o ouro também está muito próximo da sua máxima histórica. Então, se a gente pegar aqui no máximo do gráfico do Google ou Finanças aqui mesmo, a gente vê que o ouro está muito próximo da máxima histórica, assim como o Bitcoin. Isso pode elucidar aí, pode mostrar que as pessoas estão começando a desconfiar das moedas fiduciárias e tentar migrar, tentar buscar uma alternativa. Bom, continuando nas frases dos economistas e pessoas relevantes, eu gostaria de citar agora o Milton Friedman, que em 1999 disse, abre aspas, "A única coisa que falta, mas que em breve será desenvolvida, é um eCash confiável. Um método em que comprar na internet você pode transferir fundos de A para B sem que A conheça B ou B conhecendo A. A maneira pelo qual posso tomar uma nota de 20 dólares e entregá-lo para você, e não há registro nem de onde vem nem para onde foi. E você pode obter isso sem saber quem eu sou. Esse tipo de coisa vai se desenvolver na internet." É muito interessante, então, essa relação da internet sendo adotada no mundo inteiro, mudando o mundo, e depois o Bitcoin surgindo como dinheiro nativo da internet, que é algo muito próximo aqui do que o Milton Friedman descreve ainda em 1999. Então, muito interessante isso, muito interessante a proximidade entre essas duas coisas. Outra coisa interessante aqui, se a gente observar os maiores ativos do mundo, então a gente tem em primeiro lugar o ouro, certo? Há bastante tempo, com 22
trilhões de market cap, então disparado aí em primeiro lugar. E depois vocês podem observar que são todas empresas de tecnologia. Então na época dos nossos pais, dos nossos avós, as maiores empresas eram, por exemplo, empresas de petróleo, que aqui estão mais para trás, ou montadoras de carros, indústrias e por aí vai. Produtos físicos e concretos, materiais, certo? E hoje em dia, basicamente, as maiores empresas envolvem tecnologia e informação. Então, a gente tem a NVIDIA em segundo lugar em market cap aqui. A gente tem a Microsoft em terceiro. Em quarto lugar, a Apple. Em quinto, a Amazon. Em sexto, o Google, o Alphabet. E em sétimo lugar, o Bitcoin aqui, então. O que isso significa? Significa que o Bitcoin está subindo, porque há pouco tempo o Bitcoin não estava aqui no top 10 e hoje em dia já está aqui no top 10, depois a gente tem Meta e outras empresas, né? Mas o Bitcoin então já está no top 10, já chegou no top 5 e ele está subindo posições conforme, inclusive, a adoção do Bitcoin vem crescendo, assim como aconteceu na internet. Então, assim como as empresas de tecnologia hoje em dia são mais relevantes que as empresas de petróleo, que as indústrias aí de carros e de, enfim, diversos tipos de indústria, hoje em dia as empresas de tecnologia são mais relevantes, redes sociais, empresas de chip, de computadores, de telefones. Daqui a pouco pode ser que o Bitcoin, substituindo o sistema financeiro global, comece a passar essas empresas e passe inclusive o ouro. Vai depender aí de como a corrida para o ativo que vai substituir o sistema fiduciário comum atual vai se dar. Se vai ser pelo ouro, se vai ser pelo Bitcoin ou se vai ser por outro ativo. Então, falei do primeiro problema das moedas fiduciárias, o primeiro claro problema das moedas fiduciárias, e o segundo, que talvez é mais patente ainda, que é a questão da inflação. Políticos e burocratas podem aumentar a quantidade de dinheiro e se você tem mais dinheiro circulando na economia, cada unidade desse dinheiro vale menos. A escassez, certo? A lei da oferta e demanda, ela funciona na economia, quer você goste dela ou não. Então, se a gente tem cada vez mais papel moeda circulando, ou no caso aí podem ser agregados monetários M2, M1, M0 e por aí vai, basicamente a quantidade de dinheiro circulando na economia aumenta, cada unidade ceteris paribus desse dinheiro vale menos. Ceteris paribus é tudo mais constante. Inclusive, essa é a definição clássica de inflação. Inflação é igual à expansão da base monetária. O conceito de inflação foi sendo deturpado ao longo do tempo, de forma que hoje as pessoas acham que inflação é um aumento generalizado de preços, e nesse caso a culpa é do comerciante que está aumentando preços, enquanto que na verdade a definição de inflação é a expansão da base monetária, e a culpa da expansão da base monetária é dos bancos e do Banco Central que viabiliza todo esse sistema fiduciário que temos hoje. Então temos uma dívida insustentável e temos uma inflação insustentável. Boa parte das moedas fiduciárias de países mais fracos já colapsaram. No Brasil tivemos diversas moedas, mas nos Estados Unidos, então, que mesmo sendo a moeda, talvez a moeda mais relevante aí do sistema fiduciário, já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913. E aqui a última frase, então, do Henry Ford, propondo uma moeda de energia para substituir o ouro. E o que é o Bitcoin se não, aqui tem o jornal, certo, 1921, e o que é o Bitcoin se não uma moeda que depende aí da energia da prova de trabalho. Então o lastro físico, digamos assim, de uma forma mais metafórica, do Bitcoin com o mundo físico é a questão da energia elétrica da prova de trabalho. E é assim, então, uma moeda que depende de energia, porque na verdade o dinheiro aí, ele depende da energia, e essa visão do Henry Ford, embora muito mais distante e com uma tecnologia muito diferente na época, tem uma certa relação com o Bitcoin. Se vocês quiserem, podem ler a matéria inteira aqui do Cointelegraph, que fala sobre esse assunto. Então, vários economistas clássicos já previram um dinheiro descentralizado, um dinheiro da internet, e hoje em dia, cada vez mais, o Bitcoin está se tornando esse dinheiro da internet. Para aquelas pessoas que acham que já perderam o bonde, que é tarde demais, hoje em dia a gente tem uma corrida de vários players para o Bitcoin. Então aqui essa notícia do Exame fala sobre os maiores players aí, detentores de Bitcoin no mundo hoje, e observem como a questão está muito mais institucional e a corrida está se acirrando. Então temos ETFs de Bitcoin, temos, é claro, as carteiras do Satoshi Nakamoto,
Temos exchanges como a Binance, temos a MicroStrategy, que hoje em dia já tem muitos bitcoins a mais do que consta aqui. E o mais importante dessa lista, o governo dos Estados Unidos e o governo da China. Então, estados, ETFs, fundos de investimento, grandes empresas estão correndo para o Bitcoin. E esse movimento está apenas começando, certo? A Melius, por exemplo, aqui no Brasil, começou recentemente a fazer a corrida para o Bitcoin e já teve mais de 100% de valorização das suas ações no ano. A MicroStrategy também, então, por exemplo, nem se fala. Nos últimos 5 anos aqui, eles começaram a comprar Bitcoin em agosto de 2020, eles tiveram mais de 3.000% de valorização. Então, uma valorização brutal, é como se fosse o Bitcoin com mais volatilidade. Então, quando sobe, sobe mais, quando desce, desce mais. Bom, qual o resumo do vídeo? Aqui, é muito provável que o Bitcoin ainda faça, se isso se concretizar, e lembrando que isso não é uma dica de investimento, não temos como prever o futuro, mas diante desses dados, o que me parece é que o Bitcoin vai continuar se consolidando cada vez mais como a internet do dinheiro, ou o dinheiro da internet, e vai substituir o sistema fiduciário que está quebrado, que está falido. E as primeiras pessoas a adaptar aí a esse novo sistema, a adotar esse novo sistema, já se beneficiaram muito disso, mas ainda há bastante tempo para que tudo isso se concretize. Então temos vários ativos aí na frente do Bitcoin, como eu mostrei aqui. O próprio ouro aqui já tem praticamente mais de 10 vezes o market cap do Bitcoin. E se de fato o Bitcoin substituir o sistema financeiro tradicional, o que parece fazer muito sentido. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Parece fazer sentido também para vocês? Se isso acontecer, o potencial de valorização ainda pode ser enorme. Embora seja um ativo com muita volatilidade, ele cai às vezes 60%, 70%, como já aconteceu aqui recentemente. Olha só, de 2021 para 2022 ele caiu mais de 70% em dólar, certo? Então é uma queda brutal. Só que isso acontece de tempos em tempos. Se a gente ver aqui de 2017 a 2018, a mesma coisa, caiu mais de 70%. Mas no longo prazo, aqui essas quedas não são tão relevantes quanto a valorização posterior. Embora a volatilidade, inclusive, esteja diminuindo aparentemente. Bom, o fato é que muita coisa pode acontecer ainda, e se o Bitcoin de fato substituir o sistema financeiro tradicional, pode ser que muitas pessoas ainda fiquem milionárias aí com Bitcoin. E até o termo milionário pode ser que não seja mais, não faça mais sentido. Pode ser que, ao invés de ser milionário, ou aquela pessoa que tem $1 milhão aí, ou $1 milhão, vai ser milionário aquela pessoa que tem milhões de satoshis, que é a fração aí do Bitcoin. Bom, eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade então na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo hoje ou amanhã. Até mais.